Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus, querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esta oportunidade. Que possamos aproveitar esses encontros, procurando dilatar os nossos entendimentos à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Para que a gente aproveite bem esses 60 minutos que a gente passa aqui, porque vai passar igualzinho para todo mundo, né? 60 minutos não tem diferença nenhuma de tempo extrínseco, mas o intrínseco vai depender do valor que a gente der a esses 60 minutos, né? Que a gente passa aqui estudando essa doutrina maravilhosa. Nós estamos nesse capítulo que estuda o bem e o mal, e essa daqui foi a questão que Kardec comentou e que a gente fechou a nossa fala na semana passada, sobre as diferentes posições sociais que criam necessidades novas, isso é natural, né? Todas as vezes que nós mudamos alguma coisa, mudamos de trabalho, mudamos às vezes de cargo, né? Novas necessidades surgem, diferentes daquelas que a gente tinha, né? Aquele que trabalha em determinado setor, ele tem uma necessidade diferente daquele que trabalha num setor que tenha mais coisas para ver, para atender, né? Para fazer. Então, vai ter aí as necessidades diferentes. E aí que os espíritos dizem que essas diferentes posições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. É óbvio, tem que estar, né? Tem que estar de acordo com a lei do progresso. Aquela pessoa que está trabalhando numa fábrica, numa indústria, e ela é um trabalhador da área de limpeza, ela tem necessidades que aquele que está lá na chefia não tem, e ele tem necessidades que ela não tem, né? Daquela pessoa que está naquela área da limpeza. Então, se essa pessoa sai desse setor da limpeza e vai trabalhar num setor acima, vai ter novas necessidades que ela não tinha e agora não terá aquelas que ela tinha. Então, cada cargo, cada setor, cada coisa, cada posição que a pessoa ocupa vai lhe dar necessidades diferentes. Então, obviamente que isso está tudo dentro da lei natural. Chegamos aqui a comentar sobre a questão das diferenciações, né, sociais, das diferentes posições sociais, onde não há nada de injustiça nisso aí. A injustiça está em como as pessoas agem diante das diferenças. As diferenças não são injustiças, elas precisam de acontecer. Até falamos sobre essa questão de todas as pessoas soubessem e tivessem as mesmas coisas, todo mundo igual, soubesse tudo que todo mundo sabe, nem mais nem menos, e tivesse também tudo que todos têm, nem mais nem menos. Então não haveria aquela troca importante para o auxílio ao próximo. E todos nós, Deus é tão sábio que com essas desigualdades, Ele nos faz de forma que ninguém está isento de aprender alguma coisa com o outro, com o seu semelhante ou com a natureza, seja como for,
Ninguém é tão sábio que não tenha nada que aprender, e ninguém é tão ignorante também que não tenha ainda outras coisas que ele também ignora e que precisa de aprender. Então é lógico que essa troca, essa relação aí de troca é extremamente importante para que nós possamos desenvolver e exercitar em nós a empatia, a solidariedade, a caridade, né? Prestar aqueles serviços, né, que a gente pode fazer. Ah, mas que serviços que eu posso prestar, né? Olha, muitos. Se a gente não tem os valores econômicos para auxiliar alguém, a gente tem a nossa presença, a gente tem o nosso trabalho, né? Eu não sei se vocês têm hábito de visitar os asilos e as casas. Nós temos o Laje, que eu não vejo aquilo como um asilo, é uma casa de idosos e está maravilhoso. Teve lá o yakisoba, não sei se vocês já foram lá. Tá lindo, tem tudo lá, tudo que eles precisam, mas eles precisam também de gente que converse, que escute suas histórias, porque a gente vê que hoje eles são idosos, eles estão lá com muita idade, mas a gente não pode esquecer que eles já foram crianças, e eles, se eles não estão com demência, lembram de tudo. Então tem dentro de uma pessoa idosa, tem uma criança, tem um adolescente, tem um adulto que foi ativo no mercado de trabalho, né, que formou família, que tem seus filhos, seus netos, né? Então são muitas histórias para contar, e que bom quando tem alguém para ouvir. Então isso também a gente pode fazer. Então não há nada, né? Não há algo que nós não possamos fazer. A mais pobre economicamente das criaturas pode oferecer, às vezes, muito mais do que aquele que tem muito no setor econômico, que até oferece, mas aquele que não tem pode oferecer algo que não tem preço, né? Tem algo que não tem preço, que todos têm e que não tem preço. O tempo, a gente não pode botar preço no nosso tempo. Ele é valioso demais para cada um de nós. E quando a gente doa um pouco do tempo, a gente está doando muito valor, né, para nós, para alguém. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa. O problema é que se todos tivessem tudo igual, a gente não seria útil para ninguém. E daí a importância dessas desigualdades que a gente vê. Kardec, então, a gente parou nesse aqui para a gente comentar, mas a gente já vem comentando nas questões, né? Ele reforça isso. As condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, e disso resultam para ele necessidades diferentes de posições sociais correspondentes a essas necessidades. Desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus, e essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. Vou apagar aqui para escurecer um pouquinho. Na verdade, nós vemos... Não. Estranho, tá meio claro ali, mas acho que deve ser dos spots. Mas está dando, né? Está dando para ler. Então, na verdade, é isso. Muitas vezes, nós temos pessoas que trabalham, né, em casas, que trabalham com determinados setores, que, na verdade, são, assim, pessoas que ajudam e que sem elas não haveria aquela harmonia na parte material dentro da casa. Funcionou, amiga, obrigada, tá? Então, é isso aí. Pessoas têm alguns trabalhos que fazem, né, alguns trabalhos que não exigem muitas qualificações. Mas não existe um trabalho que seja mais ou menos importante que o outro. Existe o trabalho que é mais ou menos qualificado que o outro
porque alguns exigem conhecimentos que muitas vezes a gente não consegue nem alcançar e adquirir. Então, existem trabalhos que exigem muita qualificação, mas existem os outros trabalhos que não é necessário que a pessoa tenha muita qualificação para ele, mas a importância de um e de outro é igual. Quando a gente coloca, por exemplo, o trabalho de alguém que trabalha na coleta do nosso lixo, uma pessoa que trabalha na coleta do nosso lixo, nós produzimos muito lixo e vamos colocando lá no setor para que ele seja coletado. Vem o caminhão e passa lá, os rapazes vão e coletam. Não precisa de muita qualificação para esse trabalho. Precisa de vontade, de alegria, de precisar de trabalhar. E eles são extremamente alegres, pelo menos lá na minha rua é uma graça quando eles entram, né? Eles entram cantando e muito felizes. Então não existe muita qualificação para isso. Existe um treinamento? Sim, claro, toda função tem que ter um treinamento, senão até a pessoa se machuca. Agora, não precisa de muita qualificação. Então vamos pensar em um cirurgião. Ele precisa de muita qualificação para fazer o que ele faz. Para fazer uma cirurgia no nosso corpo, ele precisa de muita qualificação. E o outro que não faz a cirurgia está lá no seu consultório, recebendo os seus pacientes e cuidando deles. O clínico, né, geral, que está lá diagnosticando as doenças e tal. Precisa de muita qualificação para estar ali. É um setor importantíssimo, né? Mas é importantíssimo também alguém colher o nosso lixo, coletar o nosso lixo. Por quê? Porque senão, quantidade de médico não vai dar conta das doenças que nós vamos ter se aquele lixo não for coletado. Então, o que é mais importante? O médico ou o coletor de lixo? Todos são importantes. Muito importante. Qual que é mais qualificado? Obviamente que é o médico. Então isso aí, cada um no seu setor, o que não pode ser feito é a injustiça que muitas pessoas cometem por conta das desigualdades. Porque todos são iguais, todos têm direitos iguais, direito à vida, direito ao trabalho, direito à saúde, todos têm esses direitos, precisam ser respeitados esses direitos. Agora, em termos de qualificação, é outra história, né? Então a gente tem que entender que as desigualdades não são nocivas ao equilíbrio de uma sociedade. Pelo contrário. Se a gente for analisar direitinho, não teríamos uma justificativa até para o próprio trabalho. Para quê? Se eu faço isso, eu vou pedir alguém para fazer? Para quê? Se eu sei e faço. Então a gente vê que toda a doutrina espírita, de vez em quando, e alguns setores que a gente entra para estudar, vem falando sobre essa questão. A lei, a solidariedade, a caridade que nós temos que ter com todos os seres, dando a eles aquilo que eles têm de direito, né? E claro que cada um também tem que cumprir aí os seus deveres. Nós não viemos para esse mundo aqui para fazer turismo, para sermos servidos. Na verdade é assim, a gente não veio para cá para ser servido, não. Nós viemos para servir. É obviamente que vamos ser servidos, porque o outro que veio para servir vai nos servir. E isso, nós não estamos aí restringindo isso à raça humana, não. Nós estamos assambarcando tudo que existe no planeta. Uma floresta, ela está lá para nos servir. E ela cumpre a tarefa dela. Os mares, os rios, eles cumprem a tarefa deles. Eles
fazem aquilo que eles vieram para fazer. Aí que a gente às vezes se pergunta, e eu? Eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer? Eu estou realizando aquilo que eu vim para realizar? Porque a natureza está. A natureza está. Todos os astros, as estrelas, tudo, a terra, aqueles que não têm a razão que nós temos, né, que são guiados pelos instintos, os animais, os vermes, todos eles estão cumprindo a função. Quando Darwin estava lá estudando para analisar, né, a evolução do ser, né, aquilo tudo ali, então a gente aprendeu que a humanidade, né, evoluiu pela lei do mais forte. Mas, na verdade, não foi assim que aconteceu. Porque o Wilson, na mesma época que Darwin estava fazendo esse trabalho, ele também estava fazendo. E ele chegou à conclusão que a humanidade estava evoluindo pela cooperação e não pela lei do mais forte. Só que isso não foi aceito na época, porque não foi publicado por ele, porque Darwin publicou a teoria dele antes da origem das espécies, mas ele recebeu a carta antes, ele só não publicou. Então, o que aconteceu de lá para cá? Por conta disso aí, nós vivemos e nos desenvolvemos pela lei do mais forte. É o mais forte que manda, é o mais forte isso, é o mais forte aquilo, e acaba que isso gera humilhação, injustiça, uma série de outras coisas que vai gerando de males para uma sociedade. E se tivesse, na época, sido publicada a descoberta que o ser estava evoluindo pela cooperação, de repente hoje nós não estaríamos nessa condição que a gente está, de injustiça social, aonde é a lei do mais forte, aonde é aquele que tem mais é que manda. Então isso aí, tudo isso, aí a gente vai vendo como que a engrenagem vai se formando por conta de, às vezes, uma coisa. Que essa que aconteceu lá quando se estudava aí a origem das espécies, né? Então, na verdade, o que nos trouxe até aqui, onde nós nos encontramos, não foi a lei do mais forte, foi a cooperação entre os seres. E para isso tem que ter a desigualdade, senão não há cooperação. Então a gente vai vendo que esse esclarecimento da doutrina nos faz ampliar os horizontes do nosso pensamento e mudar valores que a gente carrega, que a gente tem. Então quando Kardec esclarece que as condições de existência do homem mudam segundo as épocas e os lugares, isso é uma realidade, claro que é. Cada cultura tem as suas necessidades e não quer dizer que não sejam boas, são boas para eles, mas em outra cultura é diferente, vai ter outras necessidades e assim vai, e assim nós vamos evoluindo. Mas a gente pode reparar que um grupo evolui muito mais rápido se um cooperar com o outro. Agora, enquanto um quer ser melhor ou mais forte que o outro, isso atrasa esse tempo de evolução desse grupo aí. Isso, na prática, tem sido observado pelos estudiosos, né, pelos sociólogos que trabalham nisso aí, estão vendo que realmente a cooperação. E isso a gente vê na pequena escala, numa escala pequenininha. Quando nós estamos desenvolvendo alguma coisa... Um exemplo, né? Josi estava, eu estava, Magui estava, Valéria, fechando pastelzinho. Quantos foram? 1.200. Se fosse uma pessoa só, querendo ser o herói, fazer 1.200 pastéis, levaria o tempo que nós levamos? Claro que não, porque eram muitas mãos, foi a cooperação. Um botava a carninha, o outro fechava, o outro apertava, o outro arrumava, o outro contava, o outro guardava. É a cooperação. É assim que se vive bem.
cooperando uns com os outros. E a gente, nesse fluxo de cooperação, a gente não exaure. É cooperar para não exaurir. Isso é a lei, né, que deveria funcionar aí na sociedade. Caminhando. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? Aí a resposta óbvia dos espíritos, que a gente até já sabe. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Mais uma vez a gente entra na questão do livre-arbítrio. É uma questão de escolha de alguém. Por isso que quando nós vamos escolher alguma coisa, nós temos que pensar que aquela escolha que nós vamos fazer terá uma consequência que tem que ser pesada. Vale a pena? Vale a pena fazer essa escolha? Já que ela vai gerar uma consequência e vai gerar um leque de problemas com aquela escolha que a gente fez. Isso a gente, às vezes, por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, a gente não percebe o que está ali. Né? Muitas vezes a pessoa escolhe falar alguma coisa para alguém sem perceber que essa escolha que ela está fazendo vai gerar uma série de problemas quando a outra pessoa tomar conhecimento. Se não tem necessidade dela tomar conhecimento, para que então fazê-la tomar conhecimento e abrir um leque de problemas? É uma questão de escolha. Então é o que está falando aqui. O mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. Então, se uma pessoa sabe que ela vai fazer uma escolha, que ela vai tomar uma atitude, e essa atitude vai gerar muitos males, muitos problemas, ela quer, é isso. O que ela deseja é isso, é gerar o mal, é gerar os problemas, isso que ela deseja. Porque se ela não deseja fazê-lo, ela não fala, não tem necessidade, não vai melhorar e não vai acrescentar nada. Não é? Então, é diferente de mentir, é muito diferente. Às vezes, você não dar a conhecer algo, você não está mentindo, você só não está dando a conhecer para não gerar problemas que não precisam ser gerados. Aí está aí, o mal é isso. As pessoas desenvolvem o mal em si pelas escolhas erradas que elas fazem. E cada um vai responder por isso. Vai responder por isso. Por todos os males que tiveram origem no mal que ela fez ou no bem que ela deixou de fazer. Isso vem uma questão ainda aqui. Eles continuam respondendo: o bem é sempre bem e o mal sempre mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Aí é que vem o grande presente, né, que Deus nos dá. Se nós cometemos um erro porque nós não sabemos que aquilo ali está errado, não vamos responder por aquilo. Mas se a gente sabe, a gente tem responsabilidade sobre esse conhecimento que a gente tem. Aí, se a gente insiste, os males que vão ser gerados daquela atitude vão cair em cima da gente. É óbvio isso, né? O bem é sempre bem e o mal é sempre mal. Às vezes ele é necessário, como nós vamos ver, e tem uma questão que eu acho que eu até coloquei aqui, se eu não coloquei, não é desse estudo, mas entra, né? Kardec respondendo
É lá na lei de destruição, se eu não me engano, que está essa fala de Kardec. Eu não sei, acho que eu copiei aqui também. Existem situações que o mal tem que chegar a um ponto tão ruim, mas é necessário para que as pessoas reconheçam a necessidade do bem e das reformas. Isso é a fala de Kardec. Mas não deixa de ser mal. O mal é o mal, o bem é sempre bem. Mas às vezes o mal é muito necessário. É muito necessário. Para que balance as estruturas, às vezes, não só de um indivíduo, mas de uma sociedade inteira, para que ela reconheça a necessidade do bem e das reformas. Por isso é que acontece tantas coisas, por isso que está acontecendo tantas coisas no nosso planeta. O planeta está passando para um plano de regeneração e está sendo dado a cada um de nós que aqui se encontra a oportunidade de fazer o bem. A oportunidade de desenvolver valores superiores. Porque aquele que não conseguir, ele não vai renascer na Terra. Ele carrega ainda muita inferioridade nele. Então essa situação toda, a nossa Terra está em ebulição por causa disso. São oportunidades que Deus está dando a cada a cada criatura sua, que são filhos queridos. Não é porque a pessoa é má, é maligna, que ela não é querida por Deus. Claro que é filha de Deus, é filho de Deus. E ele deu o livre-arbítrio a cada um, sabendo que o mal se desenvolveria em cada um. Ele sabia disso. Mas aí é que está a luta pelo aperfeiçoamento, pela evolução. E como nada fica sem resposta na vida, como todos os males vão gerar problemas muito grandes para quem os produz, aí ele vai sentir a necessidade de fazer o bem. Então ele se transforma, ele muda. Por isso que nós estamos nessa terra com tanto problema acontecendo. Coisas que a gente jura, tem hora que a gente pensa que já viu tudo, vem uma coisa tão escabrosa que a gente fala, não é possível, gente, isso não aconteceu, mas aconteceu. Somos espíritos imperfeitos, da ordem dos espíritos inferiores, carregados de paixões, né? Cada um querendo exacerbar aquela que mais lhe convém, e aí a gente vive esse caos social que a gente está vivendo aí no planeta. Então, qualquer que seja a posição do homem, isso aí tem que ficar bem gravado, qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. Ele está fazendo muito mal? Tá. Ele vai ter ele não vai ter culpa. Essa palavra não é colocada dentro da doutrina. É responsabilidade que é colocada ali. Ele não vai ter culpa, ele vai ter a responsabilidade que lhe toca, que lhe cabe naquele mal que está sendo gerado por conta de algo que ele fez ou deixou de fazer. Continuando. 749. O homem é culpável pelos assassínios que comete na guerra? Porque isso é outra coisa. Muita gente faz essa pergunta, né, pra gente. E na guerra, quando a pessoa tira a vida do outro, mata o outro? Então, olha o que eles respondem. Não. Começa assim, ó. Não. Porque não é. Ele não foi, ele não tem nada. Ele mata sem saber quem é. O que fez é inimigo. É o outro que está do outro lado. Né? Então, quando é constrangido pela força? Não quando é constrangido pela força. Quando ele é obrigado a fazer isso. Então, eles pegam esses rapazes, né? As grandes potências, né? Já começam desde criança a provocar, né? Aquelas coisas ruins nas crianças, aquele sentimento de competição, de coisas, e eles já vão crescendo dessa maneira. E eles já vão sendo educados e treinados para isso. Lá no auge lá do início da idade adulta, né? 22, 23 anos, vão todos lá para a guerra matar o inimigo, que nem sabe quem é, nem sabe, não tem nem noção de quem seja.
aquela pessoa, né? Então eles dizem não quando ele é constrangido pela força. Ah, mas ele se alistou porque ele quis. Não, não é bem assim. Uns até querem lutar pela sua pátria, mas eles são forçados a se alistar. Né? Nós temos aqui o tiro de guerra na nossa cidade. Todo jovem nessa idade tem que ir lá fazer a sua inscrição. Ele é obrigado? É, ele tem que ir. Porque se ele não tiver esse atestado de reservista, ele não vai conseguir muitas coisas que dependam daquilo ali na evolução da vida dele. Se ele precisar de documentação. Então ele é obrigado a servir se ele é doente? Não. Vai depender. Eles não obrigam. Mas ele é obrigado a se alistar, ele é obrigado a ir lá. Ele é obrigado a ser entrevistado. Aí eles vão ver. Ele está cursando uma faculdade? Ele tem alguma doença? Ele tem algum problema? Aí ele vai ser isento se houver necessidade. Mas ele tem que ir. Ele não pode passar da idade. Se ele não for, ele fica sem aquele documento. Se ele ficar sem, ele pode um dia precisar e não vai ter. Então, há essa exigência. Muitos vão por livre, espontânea vontade, outros vão torcendo para eles encontrarem uma coisa para eles não terem que servir. E a maioria até, né, depois que está lá, gosta. Nós tivemos um presidente aqui no centro que era sargento do tiro. Fazia um trabalho maravilhoso com aqueles jovens. E ele até usava, às vezes eles nos ajudavam aqui no nosso trabalho do centro. E eles gostavam, fazendo campanhas, uma série de coisas. O Peluzzi, Geraldo Peluzzi. Geraldo Peluzzi foi presidente aqui no centro. E ele era o comandante ali do tiro de guerra. E foi um período muito bacana que a gente vivenciou com aqueles rapazes, né? Então tá aqui. Não, quando é constrangido pela força, mas é responsável pelas crueldades que comete. Então ele não é culpado por aquele que ele está matando em combate, que ele vai ser morto se ele não atirar. Provavelmente ele vai ser morto. A gente pode garantir? Também não. Você pode garantir que o outro vai atirar? Garantir, não, mas 99% da probabilidade dele fazer. Porque ele também foi treinado para isso, instruído para isso, né? Agora, aí não existe essa culpabilidade, essa responsabilidade pelo assassino, que não é um assassinato aquilo ali. Aquilo ali não é um assassinato, ali no caso já está até para se proteger, né? Mas caso não haja necessidade e ele passe para aquele outro lado como prisioneiro, aí ele não pode ter um tratamento cruel. Ele é responsável pelas crueldades que comete. O que a gente vê acontecer é isso, né? É quando eles não são mortos, eles são aprisionados, as crueldades que eles passam é uma coisa horrorosa. Aquilo ali já não é mais assim necessário, né? Lá, se ele for constrangido pela força, ele vai matar, mas passou dali, tudo que acontecer por conta, né, da vontade da pessoa de matar, de violentar ou de cometer crueldade é por conta daquela pessoa. Aí sim ele vai ter que responder por isso. Assim, também o seu sentimento de humanidade será levado em conta. Então, quantas vezes a gente às vezes vê em filme, né, quando acontece de alguém ser aprisionado e ele até é auxiliado pela tropa inimiga. Porque o objetivo ali não é matar. Eles estão disputando território, sei lá o quê, não é ser cruel com ninguém. Então, quando a pessoa vê no outro aquele que poderia ser o seu irmão, o seu pai, pois é, aí a coisa muda. A gente precisa ter esses sentimentos assim para a gente ver que nem sempre, mesmo, né, sendo um inimigo, a gente deveria ser cruel nem malvado, né? Porque aí no caso aí já não é isso, só se a pessoa quiser mesmo. Então aí mais uma vez a gente volta à questão da escolha. Se você escolher isso, ah não, mas ele é meu inimigo, agora que ele está aqui vou acabar com ele de uma vez. Primeiro vou torturar. Pois é. Isso aí é crueldade. Aí ele vai responder sim. Agora, só por estar lá na guerra, não tem essa responsabilidade. Aqui nós temos uma frase
de Tolstói que diz: o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda. Às vezes as crianças têm essa mania, né? A gente fala que não pode, alguma coisa. Mas, mãe, todo mundo faz. Aí o que a mãe fala? Você não é todo mundo. Não é? Você não é todo mundo. Então a gente pensa que é só a criança. Não. Não tem aquela outra frase assim? Se você não consegue, superar ou qualquer coisa, junte-se a eles. Tem um negócio parecido que eu não estou sabendo esse ditado, não. Como é que é, não? Né? Como é que é? Se não pode com eles, junte-se a eles. Olha só. Mas vai se juntar a eles para quê? Eles estão fazendo o quê? Coisa boa ou coisa ruim? Se for coisa boa, ótimo, né? Mas se não for, se tiver a coisa invertida. Então nós adultos, a gente também comete esses erros. Né? Não vou ligar não, todo mundo faz. Recebe um troco a mais. Recebe um troco a mais. A pobre da pessoa pagou, devolveu um troco a mais que vai cair na conta dela, tadinha, no final da semana ali. Devolver? Coisa nenhuma, ninguém devolve. Aí não devolve também. Olha, isso aí, a gente comete esses errinhos, essas coisas. Errinho. Eu só tô sendo boazinha, tá? Porque não é errinho, não. Isso aí... Aquele que... vamos botar esse negócio para frente, né? Vamos ver o que gera. Aquela pessoa que recebeu um dinheiro a mais não devolve. Aquela que deu esse dinheiro, na hora de fechar lá o caixa, ela vai ter que prestar conta. Se faltar, ela tem que botar. Aí ela vai, se foi muito, ela vai tirar do dinheiro dela. Ela já não ganha muito. Aquele dinheiro que ela vai tirar para pagar aquilo ali, aquela desatenção dela, né? Era para comprar o remédio para uma pessoa que está precisando. Aí não vai poder comprar, porque não tem o dinheiro. Ou o alimento. Essa pessoa vai passar mal. Ela vai piorar. Ela pode até morrer. Para onde que vai essa conta? Para quem a gente acha que vai essa conta? Vai para aquela que não devolveu o troco. Essa conta vai para ela. A gente acha que ninguém sabe que a gente fez isso, né? Olha a nuvem de testemunhas que Paulo fala que a gente está sempre cercado por uma nuvem de testemunhas. E precisa? Não. Quem é o juiz do tribunal divino? Quem são as testemunhas? Quem é isso? Como é que é esse tribunal? Esse tribunal está dentro de você. Esse tribunal é a sua consciência. É ela que vai te punir. Porque qualquer ato que a gente faz de errado e a gente sabe que errou, ele não vai ficar fora da nossa esfera de consciência. Não vai. Vai chegar um momento que aquilo ali vai chegar. Às vezes quando a gente fala assim, deixa que a batata dele está assando. Mesmo que a gente não esteja desejando que ela queime, mas ela pode queimar. Pode ser que ele perceba antes e não deixe queimar, mas se deixar vai doer muito, né? Pois é, não vai poder comer a batatinha lá. Então isso é verdade, gente. Isso aí, nada fica sem resposta na vida. Não há males que não apareçam. A verdade sempre aparece, as coisas sempre vêm à tona, tudo que desce, sobe. É assim, tudo que sobe, desce. É a lei da natureza. Então não adianta, é melhor fazer direitinho, porque vai ter uma consequência aquilo ali. E os males vão chegar para nós também. O bumerangue é lançado. Quando ele voltar, pode ser que ele nos jogue no chão quando bater em nós, porque ele vai voltar. Ele sempre volta, né? Então, continuando. Comentário de Kardec. As circunstâncias dão ao homem
e ao mal uma gravidade relativa. Olha, por que isso? Por quê? Por que as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa? Porque depende do fato, depende da escolha e depende da responsabilidade que cada um tem ali. Por isso que não é absoluta. Não é igual para todo mundo. É relativa. Vai ter relação com a sua responsabilidade, com a situação que você está vivendo, com a escolha que fez. Vai ter relação com várias coisas e por isso que é relativa. O homem comete frequentemente faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. Pausa. Olha só o que está escrito aqui, o que a gente vem falando, ó. Mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. Então não adianta aquela assim, não vou tomar conhecimento disso não, falando, deixa isso para depois. Quero saber disso não. Olha só, não quero saber disso. Já começou mal. Porque se você tiver um problema por conta daquilo que você não quis saber, você vai ser responsabilizado, amigo. Não adianta não. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não tem jeito. Porque se você não teve a oportunidade de compreender o bem e o mal, é uma coisa. Mas se você teve e não quis, aí não tem perdão. Não tem. Vai ter que resgatar, vai ter que encarar a situação de sofrimento que aquilo ali vai gerar. É assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos instintos. Né? É assim. Às vezes a gente vê uma pessoa cometendo um erro, quando a gente olha e fala assim, gente, mas fulano sabe que isso está errado. Ou a gente mesmo, quando vai fazer alguma coisa, alguém, né, anjo da guarda aí, aponta lá o dedinho lá na consciência e a gente fala assim, Jesus, eu não posso fazer isso não, eu sei que isso aqui está errado. Isso é o tribunal divino. Nós, quando partirmos daqui, nós não vamos encontrar lá um juiz lá com o dedo esticado para a gente, não. Nós vamos nos encontrar desnudos. Isso quer dizer, sem o corpo físico, sem poder esconder nada, porque o nosso corpo físico esconde muito do que a gente é, né? Aquela carinha bonitinha, educadinha, sorridente, fala mansa, né? A gente olha, nossa, que pessoa educada. Pois é, pode ser lobo em pele de cordeiro. Porque a carapaça, essa coisa que nós chamamos de corpo, cobre. A única coisa que não dá para ser coberta pelo corpo é o olhar. São os olhos. Vocês já repararam que tem pessoas que não conseguem conversar com a gente olhando nos nossos olhos? Já repararam isso? Tem. Eu tenho poucas pessoas, mas tem algumas. Eu não sei porquê, não estou achando que essas pessoas sejam boas ou ruins, não, mas dá uma coisa, elas não conseguem sustentar. Aí eu fico assim, imaginando, vocês não, eu já falei que eu não falo por vocês, eu falo por mim. Se um dia, né, num sonho, seja lá em que situação for, se eu tivesse o rostinho de Jesus na minha frente, eu acho que eu não ia conseguir nem olhar. Imagina para os olhos dele. Porque era assim que eles falavam na época.
os relatos que tem, dizia que Jesus, quando conversava e quando fazia lá as suas pregações, que as pessoas não olhavam nos olhos dele porque não conseguiam sustentar. Não conseguiam sustentar o olhar de Jesus. Porque a única coisa é que essa armadura que a gente tem não cobre. É o olhar. Às vezes aquela pessoa tem um rosto doce, bonitinho, fala mansa, mas se você olhar no olhar dessa pessoa, tem farpa saindo. Sabe? Então, isso aí é o que a gente vai encontrar quando a gente sair daqui. A gente vai encontrar esse olhar em nós, provocado por nós. Nós vamos nos ver. Nós não vamos ter nenhuma armadura. Nós vamos estar com o perispírito. E o perispírito é um aglomerado de fluidos eletromagnéticos que exteriorizam quem somos na realidade. Porque é ele que exterioriza o pensamento. O pensamento, a alma pensa, e o fluido do perispírito é que vai exteriorizar aquele pensamento se for fotografável. Se não for, não pode. Se for algo abstrato, aí não pode. Mas se for algo mesmo que ele não consiga fotografar, ele se desgoverna, se desorganiza, os fluidos se desorganizam. Sabe aonde que isso é visto? Aqui, ó, na água. Concretamente a gente vê isso aqui. O professor Masaru Emoto fez essas experiências. A água. Se você não tiver uma boa vibração e se você não tiver um olhar bom, essa água, as suas moléculas vão se transformar. E se congelar, e elas aí vão poder ser fotografadas, parece um lodo. Tem um vídeo, tem filme, tem um livro dele. Eu vou até trazer, porque eu tenho uma palestra que tem algumas experiências dele sobre a água. Então, às vezes, quando a gente fala que a gente pede uma água a uma pessoa, é melhor fazer uma prece antes de beber, que a gente não sabe o que está ali. Às vezes não é pela pessoa, não. Que quer mal a gente, não, é a vibração dela, que pode não estar boa, com outras coisas, mas passa para a água. Ela é altamente suscetível às nossas vibrações. Então é melhor, se você não conhece a pessoa, é melhor você fazer uma precezinha antes para você mudar essa vibração que está ali. Porque não vai te fazer mal não se você não merecer, mas pode dar um desconfortinho. Porque só se a gente merecer que essas coisas acontecem, tá? Ninguém precisa ficar assustado com nada disso. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Vibrações ruins não vão encontrar morada se as nossas forem boas. Então a gente não está à mercê da maldade. A gente não está à mercê das escolhas ruins que os outros façam. Por isso que quando a gente fala, ninguém nos faz mal, ninguém tem esse poder. Ninguém tem o poder de te fazer mal. Por que faz? Porque você aceita. Você abre também para essa vibração ruim entrar. Aí de quem é a culpa? É do outro? Não, é sua também. O outro que desejou e você que aceitou. Né? Então a gente divide isso aí. Essas responsabilidades, elas são sempre divididas. Ninguém tem o poder de fazer mal para o outro. Não existe essa possibilidade. Se existisse, Deus seria injusto. E por que faz? E por que esses males acontecem? Por essa razão. Porque a gente dá esse poder a quem está nos fazendo mal. A gente dá de presente por conta também das nossas inferioridades. Daí a necessidade da gente entender que pensamento ruim, vibração ruim, o mais próximo dessa vibração ruim somos nós mesmos. Nós é que somos os primeiros a sofrerem os efeitos dos nossos pensamentos ruins,
e das nossas vibrações ruins que a gente emite para alguém. Nós somos os primeiros. Por isso que a gente fala com certeza. Eu ouvi isso também de uma psiquiatra. Ela é uma senhora clarinha, muito simpática, ela vai muito para ser entrevistada em vários podcasts e sempre que ela é anunciada eu assisto, porque ela é um espetáculo. Ela é psiquiatra há muitos anos. E uma vez eles fizeram essa pergunta para ela ouvindo tanta coisa no consultório, tanta tristeza, ouvindo o problema de toda a ordem, como que ficava a cabeça dela quando ela ia para casa, para a família dela. Aí ela falou, isso é segredo que psiquiatra não conta, mas eu vou contar para vocês, eu gosto de vocês, eu vou contar para vocês. Ela falou assim, pensamento no bem, nada nos alcança. Ela falou, ninguém tem o poder de nos fazer mal. Ninguém. Os problemas que a gente ouve com o coração aberto, querendo ajudar. Esses problemas não nos afetam, porque a gente está ali para ajudar aquele paciente. A gente precisa entender que está ali para ajudar, não é para criticar, não é para fazer juízo de valor, se ele está certo, se ele está errado, a gente está ali para ajudar. A gente muitas vezes vê que ele está errado, mas a gente está ali para dar um caminho para ele, para auxiliá-lo. Então, quando a gente sai dali, a gente não leva nada de ruim, porque nós não estávamos com vibrações inferior para poder se somar àqueles problemas. Então, quando a gente vai para casa, a gente vai bem porque a gente vai com o pensamento no bem, com a certeza do dever cumprido, né, de poder ter ajudado alguém, se não ajudou, quem sabe, numa outra oportunidade. Aí ela falou essa frase e eu depois, dentro da doutrina espírita, reforcei isso aí. Ela falou, ela estava dando uma entrevista para o Paulo Bedetti. Ela falou assim, né, Bedetti, ninguém tem o poder de te fazer mal. Não existe entidade maligna que possa te fazer mal. Porque para isso acontecer, você tem que dar poderes a essa criatura. E se você estiver vibrando no bem, se você estiver fazendo boas escolhas, se você não estiver desenvolvendo mal em você, você não vai dar. Você não vai dar esse poder. Então ele não vai conseguir. Então ela falou, ninguém. Deus, aí ela falou, Deus é soberanamente justo e bom. Se houvesse algum ser com poder de me fazer mal, Deus não seria justo, mas não tem. Não tem por quê? Porque você pode se proteger com os seus próprios pensamentos no bem. Então ele jamais vai alcançar você com a maldade dele. Então que fique aí para vocês essa frase, porque eu, às vezes, no meu caso, eu esqueço às vezes disso. E todas as vezes que eu esqueço disso, sabe o que acontece? Me alcançam. Eu caio. Por quê? Porque abro porta. Porque dou poder a quem não tem que dar. Né? Então vamos pensar nisso e semana que vem nós teremos a continuidade. 638. Para terça, se Deus nos permitir. Muita paz para todos.